ictioplâncton, que são larvas de peixes que estão junto ao plâncton, que estão, na verdade, ali se alimentando do plâncton. E aí cai naquilo que nós falamos aqui, que praticamente todas as espécies de peixe nos primeiros estágios de vida vão ser filtradoras ou planctófagas. Espécies de peixes que são planctófagas, mesmo na fase adulta, como a tilápia milótica, a carpa cabeça grande, a carpa prateada, nós temos o mapará, que é um exemplo de espécie regional que é planctófaga. Se você pegar o mapará, você vai ver que seus rastros branquiais são extremamente fechados. Por que isso? Porque é lá que ele vai reter o plâncton e vai utilizar esse plâncton em sua alimentação. Sistema digestivo. O sistema digestivo dos peixes que tem um variado de diferentes hábitos, tem elevados hábitos e comportamentos alimentares diferentes, e as características anatômicas no seu aparelho digestivo possibilitam inferir sobre sua alimentação, ou seja, os diferentes hábitos alimentares e os seus comportamentos alimentares, eles vão inferir sobre sua alimentação. Se eles têm preferência por proteína animal ou vegetal. É isso que nós estamos colocando neste tópico, que os peixes, com seus diferentes hábitos e comportamentos alimentares, eles vão ter características anatômicas do seu aparelho digestivo que irão possibilitar um melhor aproveitamento no alimento que ele capturou. Devido às diferenças encontradas no comportamento alimentar dos peixes, o estudo do sistema digestivo desses organismos vem atraindo a atenção de muitos pesquisadores. Isso já é uma coisa que já vem sendo discutida há muitos anos, devido à intensificação do sistema de cultivo, é a questão das diferenças encontradas nos hábitos alimentares e de que forma essas diferenças eles poderiam tratar para o melhor desenvolvimento de um estudo e que esse estudo servisse como base para a elaboração de alimentos artificiais mais eficientes para o sistema de cultivo. Boca e cavidade bucal. Boca, ela pode ser dorsal, terminal, semiventral e ventral. Isso vai estar diretamente relacionada com os hábitos alimentares de cada espécie e o nível de coluna d'água que essas espécies têm preferência em habitar. Isso tudo vai estar relacionado com a sua alimentação, se ela vai estar se alimentando na superfície, no fundo ou em toda a coluna d'água. O tamanho da boca, ou seja, a possibilidade que este animal vai ter para se alimentar, vai determinar se essa boca vai ser grande ou não, ou seja, o tamanho da partícula do alimento que este organismo tem preferência em sua alimentação vai determinar no tamanho da boca do peixe ou de qualquer organismo que nós estejamos pretendendo cultivar. Então vamos lá. Boca terminal. Ela é caracterizada para peixes carnívoros adultos, porque ela facilita a captura das presas. A posição semiventral e ventral, em geral, elas são caracterizadas para peixes iliófagos. Eu coloquei esses dois exemplos aqui porque são exemplos que nós iremos encontrar em nosso cotidiano. Diferentes posições das bocas dos peixes. Nós vamos ver aqui, ó. Boca dorsal, 1. Boca terminal, 2. Está aqui, ó. Boca terminal. Boca semiventral, 3. E boca ventral, 4. Peixes planctófagos, herbívoros e bentófagos, eles têm a característica de possuírem boca pequena, pelo fato de não precisarem ter uma maior extensão para capturar o seu alimento.
Como exemplo de peixes planctófagos, nós temos o quê? Carpa cabeça grande. Ela vai ter uma boca em relação aos outros maior para aumentar a sua capacidade de filtração. Ou seja, de todos os peixes, tanto planctófagos como herbívoros como bentófagos, a carpa cabeça grande vai ser a que vai apresentar uma maior boca. Justamente porque ela aumenta a sua capacidade de filtração da água, por esta estrutura ser diferenciada. Os peixes carnívoros adultos, eles têm uma abertura bocal grande, e isso vai fazer com que eles tenham uma captura e deglutição das presas que ele pega, que são presas inteiras. Então ele tem que ter uma boca grande para poder ter estas duas ações, a ação de captura e a ação de deglutição de suas presas. Os lábios. Em peixes carnívoros, os lábios são finos e são aderidos às suas maxilas. Nos onívoros, os lábios são geralmente espessos. Dentes mandibulares, palatinos, vomerianos e linguais. Eles são característicos de peixes carnívoros. Pequenos. Os dentes pequenos eles servem para captura e aprisionamento de presas. Os dentes faringeanos são característicos das espécies herbívoras e eles servem para triturar material vegetal. Peixes herbívoros, eles têm dentes mandibulares incisivos, que também estão relacionados com a sua alimentação. Possibilita uma melhor trabalho neste alimento quando ele chega na sua boca, e isso favorece o seu processo digestivo. Rastros branquiais. É o que sustenta os filamentos branquiais. Ele tem função basicamente de quê? Respiração. Só que também a quantidade desses rastros branquiais irão favorecer a alimentação de determinadas espécies que são planctófagas. Os rastros branquiais eles variam em forma e tamanho. Por quê? Ele vai formar uma malha que vai determinar o tamanho mínimo das partículas que serão ingeridas pelos organismos que têm hábitos alimentares planctófagos. Estômago. De acordo com a frequência alimentar e com o tamanho da partícula ingerida, eles têm formas diferentes. Peixe carnívoro, que tem uma menor frequência alimentar, porque eles vão consumir maiores partículas. O estômago dos carnívoros geralmente são grandes e têm uma maior elasticidade. Por que isso? Porque eles vão ingerir presas inteiras que vão ser ingeridas no seu estômago. Peixes herbívoros e onívoros. Eles fazem várias refeições por dia e eles consomem em cada refeição pouco alimento em cada refeição. Por isso, eles têm um estômago menor. Em compensação, eles vão ter um intestino maior. Intestino. O tamanho do intestino ele está relacionado diretamente com o hábito alimentar do peixe. Isso vai fazer com que o intestino deste organismo seja maior ou menor, dependendo daquilo que ele se alimenta. O comprimento deste intestino vai depender do tamanho do alimento ingerido. Secos pilóricos. Existem várias dobras e sulcos. Por que existem várias dobras e sulcos nos secos pilóricos? Porque eles vão fazer com que eu tenha uma maior superfície absortiva e secretora. Os secos pilóricos eles são uma estrutura imprescindível para os peixes carnívoros. Os secos pilóricos eles vão servir como reservatório de alimento. Eles auxiliam na ação digestiva e absortiva de carboidratos, lipídios, água e íons. Ou seja, quando eu perguntar para vocês qual é a função dos secos pilóricos, eu vou responder o seguinte: a função dos secos pilóricos é
aumentar a minha superfície de absorção e possibilitar a secreção de enzimas digestivas que irão facilitar a digestão daquele alimento, além dele auxiliar como reservatório de alimento, auxiliar na ação digestiva e absortiva deste alimento, de que forma? Secretando substâncias digestivas que irão propiciar a digestão, ou seja, a quebra de carboidratos, lipídios, água e íons, e isso irá favorecer no meu processo digestivo. Intestino. Para peixe carnívoro, o intestino vai ser menor, porque a maior ação de digestão do peixe carnívoro vai ocorrer no seu estômago, porque no estômago é que irá ocorrer a maior parte da absorção dos seus nutrientes. Então, o intestino, basicamente, ele vai auxiliar na absorção de proteína animal, que já passaram para o processo de degradação no início da digestão, lá no estômago e no início do intestino. Peixes onívoros, planctófagos e iliófagos, e aí vão ter um estômago maior. Por quê? Eles consomem alimentos mais fibrosos. E por isso, o processo de digestão que vai ocorrer vai ser finalizado no intestino através do processo chamado de fermentação. Isso vai ocorrer ao longo do intestino como um todo. E como o alimento que eles utilizam são alimentos que para sua quebra vai precisar de mais tempo, eles vão ter que ter um intestino mais longo para poder aumentar a sua superfície de absorção dos nutrientes que vão estar presentes no intestino. A relação intestino a relação de intestino e corpo, ela vai depender do hábito alimentar. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela do Kubitzer de 99 que ele relaciona a preferência alimentar com a relação intestino e corpo. Olha só, para as espécies carnívoras, o meu comprimento do meu intestino vai equivaler a 0,1 vez maior que o do corpo, que o comprimento do meu corpo. O comprimento do intestino do herbívoro vai ser 2,2 vezes maior que o meu corpo. Eu quero dizer, se o comprimento do meu corpo, em hipótese, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se o comprimento do meu corpo for 1, o comprimento do meu intestino vai ser de 2 metros e 2 centímetros, 2 metros e 200 centímetros, 2,2 metros. Ou seja, meu corpo que é de 1 metro, o meu intestino vai ter 2,2 metros. Mesma coisa aqui das espécies micrófagas e fitoplanctófaga, que olha só o comprimento dele, devido a ser estruturas mais complexas, o comprimento do seu intestino são de 5 a 6 vezes maior do que o do corpo. Mesma coisa as espécies onívoras. Elas têm um comprimento de intestino muito grande, de 2 a 5 vezes mais do que o comprimento do corpo. Gente, aqui nós temos algumas atividades que eu vou querer que vocês resolvam. Nós temos 4 perguntas e eu quero que vocês respondam e encaminhem para os tutores para a gente ver o que vocês entenderam dessa nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem acessar a plataforma do ETEC e lá a gente pode discutir sobre alguns pontos que foram tratados nesta aula de hoje.